Chegando Oi, o seu meus Entre amores. Família, boa tarde. Muito boa tarde. Final de férias, hein? Pra muita gente. Eita, última semaninha. Boa tarde pra você. Vai chegando o final das férias, a comida vai ficando requentada. E aí a gente vai sentindo que o ritmo vai voltar. Voltando à realidade, pagando as contas, chega em casa, boleto disso, daquilo. Quando já não vem pelo e-mail mesmo, né? Você já vai vendo nas férias e tal, mas... Me lembro quando era rotina que criança, volta. quando o parente foi embora, a gente conversa, e agora o parente foi embora. Que hora de bater aquele papo, hein? Agora é a hora que chega o saldo e tal. Não, mas eu não sou assim, não. Não? Hoje, férias, depois de 5, 6 dias de férias, eu já quero que as férias acabem. Eu tenho um pouquinho disso, Sério? mas depois eu me acostumo com as Não, férias. eu quero voltar a fazer o que estava fazendo. Eu gosto Eu muito. gosto de férias. Hã? Praiazinha, pra relaxar. Mas 30 dias, não tenho. Esse programa não roda. Não roda. Eu queria... Vai. Poderia ser dividido, assim, 15. Ah, É, era seria melhor. quando Você era aproveita 15, outro período do 15. ano. Eu gostava quando era assim também. Pegava um pouquinho em julho, um pouquinho em dezembro. Mas Era olha, a legal. gente sabe também que não é festa pra todo mundo, né? Muita gente não pegou férias, tem muita gente lidando com situações difíceis na vida, tem muita gente que parece que o ano já está no final de tantas tarefas, tantas atividades, tantos problemas que estão pra resolver ou resolvendo. Tem as questões aí do clima, tem um Brasilzão com tudo isso acontecendo à volta, mas nós estamos daqui para falar de uma maneira leve sobre a vida, mas não desconsiderando as dificuldades dela. E tem uma questão que a gente precisa tratar. Férias leva muita gente com as crianças. Deixa assim, rotinona, solta. E o Mas maior e o estudo problema da Bíblia? daquele que Criado você solto. falou é quando os pais estão trabalhando e as crianças estão de férias. Aí não tem nenhuma gestão do ócio delas. Aí desarruma mesmo, tem uma mesmo o ritmo rotina delas. Aí certa. agora você vai ter que colocar uma rotina de novo, mas você não estava lá para pôr rotina. Que é o desafio de quase todo mundo que tem filhos em idade escolar, né? Isso é verdade. E a questão espiritual, querendo ou não, ela... No dia a dia a gente já sabe que é aquela luta diária, constante, mas nas férias vai ficar tudo um pouco mais relaxado, tal, não tem horário ao certo para levantar, para fazer o culto, aquele momento todo em família. Pregador não quer pregar, ovelha não quer ir pra igreja. Tô de férias, tá viajando, nem sei se tem igreja por aqui, nem sei se tem culto por aqui, nem sei se tem Bíblia em casa, menino, tá perdida a Bíblia. E aí Foi pras férias e não levou fica a Bíblia, né? difícil. Aí o problema não é as férias. Não é, né? Não. Ir para as férias e não levar a Bíblia. Não é? Pô, E as mas é crianças, celular, mas né? vamos pensar aqui as crianças. Como é que a gente ensina as crianças a amarem a Bíblia, terem rotina de estudo da Bíblia? Até que idade a gente acompanha a criança com a Bíblia? Em que momento a gente deixa a criança descobrir ou fazer o seu tempo devocional? Como é que a gente leva a criança a amar a vida espiritual? A Valéria Cita, que é mestre em Psicologia da Educação, está com a gente, mas ela vem principalmente porque ela é missionária, ela e o seu marido Paulo são missionários, têm uma experiência de vida muito rica na missão com a palavra de Deus. Eles foram achados pela palavra de Deus e adoram, aliás, é a vida deles ensinar a palavra às famílias, às crianças, os adolescentes, com experiência até na Índia, viu? Com adolescentes na Índia, trabalho belíssimo. De Nós já formas mais voltamos diversas, né? muito. Nós já Muito voltamos com você por aqui, até já, tá começando o seu Entre Família. E é isso, janeirão, hein? Vai seguindo. E você aproveitando o melhor aí junto com a Novo Tempo. Obrigado pela companhia. Você que todos os dias está juntinho com a gente, né? E tem muita gente que tem curiosidade para saber como é os bastidores aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. E Josemar Amai foi lá dar uma espiadinha e mostrar para você do outro lado que tem essa curiosidade também, né? Mostrar um pouquinho dos bastidores aqui do Entre Família, como que acontece tudo. Que você vê tudo prontinho do outro lado, mas os bastidores, lado de cá, o corre-corre. Quer saber? Então, é contigo, Josi. Boa tarde, meu povo. Hoje no nosso Mais Info, não tem notícia. Sabe por quê? Porque eu vou te mostrar os bastidores do Entre Família. Mas antes, roda a vinheta. Voltei, minha gente, já estou aqui com dois amigos, o Serginho e o Thiago. Thiago, ele é assistente de estúdio e sempre tá lá pra cá e pra cá, né? Pra lá e pra cá, na verdade, correndo pra cima e pra baixo pra poder ajudar, pra fazer acontecer também as gravações e ao vivo também aqui do Entre Família.
Exatamente, estou aqui sempre ajudando com cada detalhe. Às vezes a diretora pede, Thiago, precisa de revista lá para a Binal, tem que sair correndo debaixo das câmeras aí para entregar, mas é um trabalho bem legal, bem interessante. Bem dinâmico também. Maravilha. Serginho, e você, na câmera? Tem que pegar o melhor ângulo, a melhor imagem, isso? Verdade, bem divertido, bem legal, um programa bem descontraído. Minha câmera é responsável por pegar o Abinal, né? Então fechadinho ali, enquadrado. Às vezes pego os dois também, Abinal e Darlede. Quando tem armarinho aqui também eu que faço. E é isso aí, bem legal, bem divertido e todo dia estamos aí. É um trabalho de formiguinha, cada um fazendo alguma coisa para fazer acontecer de fato o programa Entre Família. Eu quero te chamar aqui do ladinho, que tem uma pessoa muito especial, que já participou algumas vezes do Entre Família, que você já assistiu em casa, que é Tati, e ela fica responsável pela parte do Na Prática. O que é o Na Prática, Tati? Explica pra gente. Oi, gente, boa tarde. Bom, o Na Prática é um quadro dentro do programa onde a gente traz ali orientações, informações que sejam de forma mais prática mesmo para você que está em casa, dicas mais específicas do tema que está sendo conversado no dia. Então, às vezes a gente traz elementos, como vocês já viram aqui, às vezes a gente traz desafios para os nossos apresentadores, às vezes tem informações específicas e pontuais no telão para que sejam fixadas na sua cabecinha aí sobre o tema que está sendo falado. Então, a gente sempre procura trazer alguma coisa diferente aí para vocês. E esse bolinho aqui, ó, também é Tati que compra, viu? E é de verdade, dá pra comer, gente. Maravilhoso. Com certeza torna a gravação, a entrevista melhor, né? Imagino com bolinho. Obrigada, viu, Tati? Os apresentadores já estão ali do ladinho, se preparando para gravar mais um programa para você aí de casa. Agora, a gente vai para outro departamento, na verdade, uma outra parte aqui, que é o Switcher, onde mostra a voz do poder que fala, 1, 2, 3, gravando. A gente vai conferir daqui a pouco, quer ver? É rapidinho. Já estou aqui no Switcher e eu quero te mostrar mais ou menos como que funciona essa dinâmica aqui, tá bom? Temos aqui primeiro o diretor de imagem, o Rogério. Até vou aproveitar para chegar aqui perto. Rogério, conta um pouquinho mais sobre a sua função aqui. O que é diretor de imagem? Direção de imagem, ó, se você olhar ali na tela, eu vou selecionar as 4 câmeras aqui embaixo e vou direcionando e colocando no ar. Você que decide a imagem que vai ali para a TV do pessoal. Depende da produção. A produção dá a diretriz de trabalho, o jeito que precisa e a gente vai trabalhando junto com a direção do programa. Maravilha! Aqui do lado já tem o operador de VT. Eu quero entender o que é operador de VT, como que funciona? Bem, a produção manda os VTs pra gente, que vocês produzem, e na hora que o pessoal, os apresentadores chamam, eu solto ele. As vinhetas de entrada e saída de bloco também sou eu que solto. Olha só, viu? Só vem cá, vamos lá. Agora aqui do ladinho tem o nosso amigo produtor Davi, também conhecido, já participou várias vezes do programa. Davi, qual é a sua função aqui no Switcher? Então, José, é aqui que a gente recebe as interações, mensagens dos telespectadores do Brasil e do mundo inteiro. A gente fica muito feliz de receber diariamente essas mensagens. Também fazemos o cálculo do tempo de cada um dos blocos e criamos os textos que são exibidos ali na tela, que vai explicando cada momento do programa. E hoje vocês estão gravando um programa, certo? Vem cá, Márcio, vem cá, mostra aqui pra gente. Olha a contagem de tempo certinho para que você tenha um programa completo aí na sua casa. Obrigada, viu, Davi? Aqui do ladinho do Davi está a diretora do programa, a Maíra. Ela está concentradíssima e por isso não vamos conversar com ela, tá bom? Mas do ladinho tem a Dani, que cuida da parte do telão. Dani, como que é? Todos os dias ao vivo, como que funciona? Então, gente, aqui funciona as trocas de telas, tanto do Na Prática como os VTs que, por exemplo, a Josi produz, e também as suas interações que vocês trazem pra gente e a gente joga daqui. Maravilha, obrigada, Dani, a nossa Miss Simpatia. Ai, gente, eu esqueci de um detalhe. A Maíra, que é a diretora do programa, como eu te disse, ela que faz aquela contagem do tempo de 3, 2, 1...
ela que cuida. A gente fala que ela é a voz do poder, que fica mandando as informações pro pessoal lá do estúdio. Aqui do ladinho, gente, já tem operador de áudio. Eu quero chegar um pouquinho mais, porque eu quero entender essa função. Conta aqui pra gente, o que você faz? Porque seu trabalho é tão importante no Entre Família. Olha, eu ajusto os microfones, né, dos apresentadores, dos convidados que vêm e as trilhas também que eu solto de acordo com o que a Maíra escolhe para cada bloco e cada quadro dentro do programa. Maravilha, ó, gente, voltamos do bloco, olha lá. Maíra já faz a contagem, já aparecem os apresentadores. E aí sim, ó, da Leite tomando o suquinho dela. Tudo isso, gente, tanto programa gravado como programa ao vivo também. Todo mundo trabalhando para entregar o melhor programa para você aí de casa. E aí, gostou? Bacana, né? Do ladinho aqui tem outro switcher que pertence para um outro programa, mas esse é do Entre Família. Eu fico por aqui e caso você queira conhecer toda a estrutura da Novo Tempo, aqui embaixo está aparecendo o link, onde você vai lá, coloca o seu nome, marca o dia que você quer visitar e pronto, fácil e rápido, tá bom? Um beijão pra vocês e volto com vocês no estúdio. Até mais. Quem legal, não né? aparece diante das câmeras numa hora dessa fica morrendo de vergonha. Os meninos lá em cima, as meninas, todos lindos, maravilhosos. Beijo pra vocês. Parabéns Muito pelo obrigada pelo excelente trabalho de todos. trabalho, né? Realizam um excelente trabalho. Todo o pessoal, tanto os câmeras aqui, né? Cada um deles, Serginho, Tiaguinho, o Josué, o Luquinhas, galera toda, né? O Pedro, que tá sempre com a gente ali também, microfonando. Cadê o Pedro? Ó, vamos Quem, ver se Pedro? aparece o Pedro Pedro. ou Bruno? Pedro. É o Pedro, cadê o Pedrão? Vamos ver se aparece ele lá, ó. Cadê? Por que ele ficou sério de Aí, repente? ó. Ele não é assim? Ah, cadê o Tá aí o sorriso? Pedro e o Thiago Suihiro, que apareceu ali também. Então, galera que tá aqui dentro do estúdio com a gente, pessoal que tá lá em cima. Então, aí, ó, Suihiro, nosso japonês favorito, né? Tá aí, ó. Essa é a galera Quem que não faz aparece acontecer. sempre fica com vergonha, né? Então a gente divide aqui em dois grupos, né? Os que tem vergonha e os Sem vergonha. E os que... Os que não tem. E os sem vergonha. Legal, Ai, muito que parabéns bom. a essa equipe. Vai lá, Obrigado. Binal, mostra a sua vergonha toda aí. E é gostoso, né, conhecer um pouquinho de como Ah, que é é. atrás das câmeras. Todo mundo tem essa curiosidade. Eu sempre tive isso. Outro dia, um jornalista mostrou os estúdios, o bastidor do estúdio, onde se faz o Jornal Nacional, e assim, foi uma repercussão, uau, que legal ver os vídeos, ver como que é, quem está ali sem aparecer nas telas, e enfim, a gente sempre tem essa curiosidade. Televisão, por mais que tudo hoje seja tão moderno e conhecido, televisão ainda carrega um certo mistério, né, assim, como que é fazer televisão? Deve ser muito diferente e tal, e é um trabalho assim que desperta curiosidades. É bem interessante como essas coisas todas vão fazendo parte da vida da gente. E uma coisa legal é a familiaridade que ela gera, porque é um objeto da sua sala. Né? Daí acaba sendo uma pessoa na sua sala também. É verdade. Mas a quem trouxe aquela pessoa é um monte de gente, é anônima, e anonimato e falta de importância não é a mesma coisa. São tremendamente importantes, então um salve aí para toda a equipe. Tem um momento nosso aqui que é tremendamente importante também, que é quando a gente fala para você que tem algumas perguntas sobre alguns itens da vida que são fundamentais para a gente tomar decisões e que essas informações são disponíveis. Para isso tudo, a gente sintetiza e gera para você o Minuto Literário. Presta atenção. Você que está em casa, aproveitando as suas férias e quer investir um tempo em autoconhecimento e cura, dá uma olhada na revista Esperança Sem Tabus. Uma leitura corajosa e necessária. Aqui, a proposta é conversar de forma aberta e muito respeitosa sobre sexualidade, relacionamentos e os desafios que envolvem esse tema, que muitas vezes é ignorado, deixado de lado ou tratado com vergonha. A revista mostra como o casamento, o sexo e a imagem de Deus estão ligados no plano divino. Fala sobre preconceito, sobre as múltiplas dimensões da sexualidade, sobre o que significa de fato uma vida sexual saudável e vai direto ao ponto com temas delicados, como a pornografia. Com empatia e firmeza, ela oferece orientações claras sobre como se libertar dos vícios, entendendo o que está por trás desse comportamento e apontando caminhos para a restauração.
O mais especial é que essa revista tem um diferencial bem importante. Oferece uma ajuda real, acolhe, informa, orienta com base bíblica e prática. Sem Tabus é para quem quer viver com liberdade, verdade e integridade, reconhecendo que Deus se importa com cada parte da nossa vida, inclusive a parte sexual. Se esse tema toca você, te desafia ou te machuca, essa leitura pode ser o primeiro passo para uma nova história. Abra seu coração, abra essa revista e permita-se ser restaurado, sem medo, sem culpas e sem tabus. Olha aqui, a revista foi feita para você, deve estar na sua mão. E reforçando para você, fala com a gente. Vai ser muito bom te ouvir ou receber a sua mensagem e a alegria de mandar para você algo de tremenda qualidade. 98244-4449. A mandar uma mensagem, você vai ser carinhosamente recebido e gratuitamente vai receber na sua casa a revista Sem Tabus. Sensacional! Olha só, chegou aquele momento onde nós primeiro vamos descobrir uma charada e depois saber o que vem por trás aí, né? Me conta essa, Sara Rabit vem chegando por aqui e já trazendo pra gente mais um quadro. Então bora conferir qual é a charadinha de hoje. É contigo, Sara! E vocês sabem, né? Me conta essa, sempre tem uma charada e hoje não vai ser diferente. Presta bastante atenção, hein? Ó, de crianças viro companheiro. Entre gigantes do campo, sou pequeno. Mas minha força não engana ninguém. E aí, quem sou? Ó, aproveita que eu vou dar uma andadinha aqui e já vai ser um spoiler pra você, pra te ajudar aí, hein? Vem pra cá. E aí, será que vocês acertaram? Será? O Me Conta Essa de hoje é com um pônei. Olha aqui que fofinho. E ao meu lado tem o Valdir. Tudo bem, Valdir? Tudo jóia. Você trabalha nessa área há 35 anos com cavalo e tudo mais? Isso, exatamente. Que legal. E a gente está aqui no Complexo Bonanza e mais especificamente agora aqui na parte do hipismo. Isso, no Centro Hípico do Aras Bonanza. Olha só que legal. E hoje, assim, a gente não vai falar de cavalo. Vamos falar de cavalo também, mas especificamente sobre o pônei. Mas eu já posso estar falando coisa errada, né, Valdir? Porque a gente separa pônei e cavalo, mas realmente são coisas diferentes? Não, na verdade eles são idênticos, são a mesma espécie. Olha só! A única diferença entre eles é o tamanho. E tem algumas coisas que acontecem, por exemplo, com o pônei, é mais robusto, é um animal que dentro, quando foi surgir essa subespécie, algumas coisas aconteceram que deixaram ele dessa forma. Mas são os mesmos animais, só o tamanho que é diferente praticamente. Olha que legal, a primeira curiosidade do dia aí, hein? Mas assim, essa aqui quem tá com a gente é a Nina. Isso, a Nina. Tem quantos quilos, mais ou menos? Mais ou menos uns 180 quilos. Olha só. Só que assim, vamos falar agora da diferença entre o pônei e o cavalo. Certo. Tem muita diferença entre eles, você já falou que não, mas questão assim de altura, de quem aguenta mais peso. Na verdade o pônei, como eu disse, ele é mais robusto, ele sim, ele por ter essa robustez, ele aguenta mais peso proporcionalmente que um cavalo, com certeza. Entendi. Esse aqui, a Nina, ela tem 180, então ela aguenta quantos quilos, mais ou menos? Ela consegue levar praticamente uns de 75 quilos aí com tranquilidade. Olha só. E vamos chamar agora o Joel aqui, porque o Joel vai trazer um cavalo pra gente ver aí na prática a diferença, né, Valdir? Isso. Olha só que lindão. Quem que é esse que tá chegando? Esse que tá chegando é o Cyrus. É o Cyrus. Isso. Olha a diferença, gente. Olha só como que... Nossa, é muito diferente. A altura é muito...
tamanho, de uma forma geral, né? Se você pegar estruturalmente, eles são muito parecidos, porém o tamanho realmente é gritante a diferença, né? Você tinha comentado, o pônei ele tem mais rabo, por exemplo? Sim, ele tem mais densidade de pelo. O pelo dele é mais espesso que o pelo do cavalo. Ou seja, ele tem mais crina, ele tem mais rabo, é mais grosso. A própria pelagem é mais grossa. Se você comparar, olha esse topete aqui e olha esse, ó. A diferença, tá vendo? Nossa! A densidade é muito grande, tanto de rabo também, enfim, como de pelo de uma forma geral. A diferença deles é muito grande de tamanho, mas em relação ao peso, assim, que eles aguentam, qual que é a diferença entre eles? Então, a diferença é que os pôneis, eles têm uma capacidade de suporte de peso maior que a de um cavalo. Um cavalo, como o Cirrus, por exemplo, ele tem a capacidade de carregar algo em torno de uns 30% do peso. Quando um pônei, ele tem essa capacidade elevada para 40% até 45% do próprio peso vivo. Olha só, pode chegar perto aí do Cirrus? Pode, fica à vontade. Bonzinho também? Mansinho, mansinho. Olha só, que gracinha. Esse é bonzinho. A Nina é boazinha, mas tem uns que são mais bravos. Sim, os cavalos, eles têm a personalidade, os pôneis também têm a personalidade como a gente, sabe? Tem aqueles que são mais irritados um pouquinho, e tem aqueles que são de uma naturalidade muito dócil, que é o caso desses dois aqui, que praticamente você pode fazer o que você quiser que não vai ter problema nenhum. Ai, e eles que aceitam legal. tudo. Mas agora a gente vai dar um tchau pro Cirrus então, porque hoje não vamos falar sobre o cavalo tradicional que a gente conhece. Vamos focar no pônei, né? Sim, sim. Tchau, Cirrus. Tchau, Joel. E ó, voltando a falar dos pôneis. Ouvi falar que eles são considerados teimosos. Que negócio é esse? O pônei é teimoso? Na verdade, não é bem assim. O pônei, ele é um animal muito inteligente, onde ele tem a capacidade de aprender a fazer coisas erradas com muita facilidade. Aqui no Brasil, principalmente, mas acho que em todo lugar, é muito comum você dar pônei de presente para uma criança, por exemplo. E essa interação de uma criança com o pônei, ela é uma interação que a criança não tem uma experiência, né, para fazer um manejo adequado com o animal. Sim. Então, eles aprendem a fazer as coisas erradas e essa teimosia vem através de tudo isso que acontece, entendeu? Então, na verdade, eles não são teimosos, não. Eles Ficou bravo? Ficou bravo? Ela não gostou, você viu? Não gostou, né? Então vou levantar. O que eles são inteligentes e ao ponto de aprender muito facilmente a fazer coisas erradas. Mas é isso. Entendi. E agora, por exemplo, fez um barulho aqui que não gostou muito. Não, na verdade... Mas como discernir esses barulhos? Então, o que acontece é que você tem que olhar muito. O cavalo, ele tem 2 orelhas e eles funcionam como parabólica, quer ver? Olha lá, ó. Cada uma aponta para um lado, ó. Uma tá apontada para lá, outra para lá. Agora ela se interessou em alguma coisa, então as duas apontam para o mesmo lado. Quando ela relinchou, ela não relinchou para você, ela relinchou porque ela olhou alguma coisa estranha lá na frente. Aí ela volta a pastar. As orelhas continuam como parabólicas, procurando algum som. Quando ela se interessa, ela aponta as duas para o mesmo lugar e aí ela quer descobrir o que está acontecendo. Nossa, realmente não sabia. E tem como deixar ela solta aqui? Ela tem outros pôneis que pode ficar aqui junto com ela? A gente vai pegar lá mais pôneis e vamos deixar os 3 interagirem juntas. Ai, que legal. Mas enquanto isso, o Joel pode trazer pra gente, Joel? As amigas da Nina, né? As amigas da Nina. Qual a expectativa de vida de um pônei? Aqui no Brasil, isso é assim, depende um pouco, tá? Ele dá uma variada conforme os cuidados com esse pônei. Aqui no Brasil, a média é de 30 anos, mas eu já vi relatos de até 49 anos viver um pônei. E ele consegue se adaptar bem à vida urbana, assim? Sim. Ou assim, não é o ideal, realmente é melhor deixar sempre em campo? Sim, na verdade, por ser um mini cavalo, as condições que eles têm que viver assim numa condição ideal é como se fosse a de um cavalo mesmo. Ele tem que ter um pasto, um piquete, água de qualidade, feno para comer e os nutrientes que eles precisam para sobreviver. Com relação a espaço, devido a eles serem pequenos, eles também necessitam de um espaço menor, não precisa ser um espaço tão grande. Como, por exemplo, uma baia de um cavalo 4x4, que você coloca um cavalo, você pode colocar, por exemplo, 3 pôneis lá dentro, devido a eles serem pequenininhos. Então, ele se adapta com facilidade a áreas urbanas, desde que tenham essas mínimas condições necessárias. Sim. E eles gostam de conviver em grupo, assim, tipo, na mesma baia? Eles são... Sim. Os que têm amizade adoram ficar. Na verdade, assim, até os cavalos também, eles são animais que gostam de viver em grupos. Os pôneis não são diferentes, também são assim. E agora o Joel tá trazendo pra gente quem?
Ele tá trazendo a estrela e a neve. E ela já tá chamando. Tá vendo? Ela se interessou, olha lá, a orelhinha. E agora ela fica mais felizinha, ó, que ela vai estar com as amigas. E a gente pode deixar elas aqui livres, brincando? Sim, como é podemos que é? soltar e vamos ver o que vai elas dar? o que elas vão fazer. Vamos soltar todas elas, então. Então, todas são fêmeas? Todas fêmeas. Se tivesse um macho no meio delas, daria certo ou não? Não. Na natureza, sim, daria certo, porque lá tem um outro nível de controle. Aqui, eles não iam entender a situação e a interação ia ser uma interação meio complicada. Entendi. Essa que tá aqui atrás é qual? Fugiu. A neve. A neve? Por dia aqui no Aras, como é que é essa questão de soltar os pôneis, no caso, as 3? Aqui no Aras a gente usa os pôneis soltos 24 horas por dia. Eles são animais muito rústicos, por sinal eles são animais até mais rústicos que os cavalos. E quando a gente tem que fazer algum tipo de manutenção, por exemplo, tosquia, casqueamento, cuidados com o dente, coisa do tipo, aí a gente põe na cocheira e fica pelo período que é necessário. E assim, agora aquela pergunta que não quer calar. Dá pra montar num pônei desse? Sim, dá pra montar. Vamos lá. Você acha que vai ser legal a experiência? Com certeza. Gente, será que... Eu não tenho experiência nenhuma, hein? Não tem problema, fique tranquilo. Então, bora ver agora como é que vai ser essa experiência da Sara subir num pônei. Você vai antes de mim? Sim, posso ir antes, então eu já fico mais aliviada. Vamos lá. E agora, então, é a vez do Valdir subir. E qual o truque? Como é que faz? Pra direita, pra esquerda? Aqui é simples, você vai puxar a rédea da direita para ela virar para direita, da esquerda para ela virar para esquerda e as duas juntas para ela parar, ok? Então você tem a direção e o freio aqui na tua mão. Demonstra pra você mim. sempre sobe do lado esquerdo, tá? E aí é isso, deixa ela andar e você vira, ó, direita. Aí com a perna aqui eu toco para ela acelerar um pouquinho, ó. Essa parte não vai ter, não. Aí viro pra cá, pra esquerda, e as duas juntas eu paro. Bem simples. Tá, e a questão da sela, né? Tá sem sela, não tem problema? Não tem problema nenhum. Fica tranquila, tá? As outras aí vieram pra deixar ela mais Vieram pra ajudar. agitada. Por isso que é mais Segurar fácil, ela né? aqui. Porque é mais Exatamente, baixinho. Dá uma dó, parece que vai machucar. Não, fica tranquila. Então, ó, se eu quero virar... Vira pra direita ou pra esquerda e as duas juntas ela para. Aperta a perna nela, dá um toquinho e solta a rédea. Lembra que a rédea é o freio. Isso, agora põe a perna. Isso aí. Vira pra cá. Isso, puxa pra cá. Gente, o Me Conta Vai. finaliza por aqui, viu? Foi muito bom a experiência. Volto com vocês aí no estúdio. Tchau! Eu posso descer? Pode descer pro lado esquerdo. Lado esquerdo. Desce pro lado esquerdo. E no fim, até a Dani foi. A foto foi garantida. Já a voltinha na Nina acabou não acontecendo. Essas produtoras do Me Conta Essa são muito Nutelas, hein? Já os cinegrafistas, acho que cresceram na Fazenda Bonanza. E agora sim, com essas cenas inéditas dos bastidores, terminamos mais um episódio especial de férias do Me Conta Essa. Um beijo, tchau, tchau! Pois é, tem seres que são pequenos, mas dão uns coices violentos. My Little Pony. Fala aí que era pônei. Pônei. Quem bate o olho assim tem uma certa familiaridade, bate o olho e fala pônei. Pônei. Pequenininho e dá um coice forte. Não gosto Forte, mais de né? vocês. É. Por que não É gosta? bonitinho, mas é bonitinho, né? É bonitinho. Fofo. Você lembra que antigamente eles tinham aqueles pôneis coloridos que puxavam uma carrocinha pra galera tirar foto? Não era? Era até que alguém resolveu. É, que eles pintavam todo o pôneizinho. Até que alguém coitado. resolveu raciocinar sobre o assunto e parou o negócio. De pintar. Pois é, cara. Aí passaram a fazer chá revelação com aquelas cores todas, contaminando os rios, os pomares. Ixi, é verdade. Me conta outra. Vou fazer outro quadro agora. Me conta outra. Me conta essa e me conta outra, né? Olha só quem tá por aqui, nós já anunciamos no comecinho do programa, Valéria Cita, minha amiga querida. Tudo bom, meu amor? Bem-vinda.
bem-vinda mais uma vez. Nós vamos falar de rotina, estudo da Bíblia, como ajudar as crianças a amar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É isso? Sim, sim. Muito bem. Muitas coisas boas. Planejado, bonitinho? Tudo que tem a Bíblia é bom, não é? Sim, mas muitas vezes a gente não sabe como pegar gosto com a criança. Pode se tornar obrigatório, pode se tornar incisivo. Às vezes o momento mais chato na vida de muita gente adulta ainda hoje lembra de ser o momento do culto, que era pesado, tinha briga, tinha uma confusão. Então é como tornar esse momento leve. É possível, é possível. E tem muitas formas leves onde a família pode aprender como deixar a Bíblia, como a própria palavra do Senhor fala, doce como mel. Nós vamos para o intervalo, diretora? Então tá, no intervalo você ainda fica com a gente, porque na volta, como ajudar seu filho a amar a Bíblia, amar a Jesus? Até já. Como prometido, fomos e já voltamos. E agora nós vamos conversar mais um pouco com a Valéria Cita, que é educadora, mestre em Psicologia da Educação. E ela tem um trabalho muito bonito de ajudar as famílias a se reorganizarem. É um SOS Família muito legal. Ela ajuda aquelas pessoas que estão desalinhadas já, não sabe como lidar com os filhos, com a própria rotina, com o trabalho e cria uma confusão entre elas. Chama Valéria Cita, chama Paulo Cita e esse casal vai ajudar a família num programa estruturado, né? E uma das partes desse programa estruturado é ajudar as famílias a levar os filhos para uma experiência espiritual rica, como, por exemplo, ter rotina de estudo da Bíblia. Como que você estabelece isso com as famílias? Bom, quando as famílias nos procuram, uma das coisas que eles mais procuram a gente é a rotina. Por quê? Porque os pais são assim, muitas vezes, pai bombeiro, mãe bombeira, acorda de manhã já, vai dormir apagando incêndio. Então, quando a gente organiza a rotina, que parece uma palavra assim meio chata, não é? Ao contrário, quanto mais nós estamos, quanto mais a gente é intencional dentro da educação, mais leve. E aí, qual é a ideia? É que a família organize uma rotina dentro de casa, inclusive na parte espiritual, principalmente na parte espiritual. Por quê? Porque o culto familiar, o estudo da Bíblia, o hino, não é, o cântico dentro de casa, tudo isso traz o quê? Traz leveza para a família e traz organização. Então, quando a família muitas vezes não sabe como organizar isso com os filhos, a gente dá uma ajuda organizando o quê? Metodologia, ideias criativas de como usar a Bíblia, de forma que a Bíblia seja o que eu sempre falo para as famílias, uma experiência. Não pode ser, Darley, de um livro qualquer. Como é então que você faz, dentro da sua metodologia, obviamente, que assim, só em termos de a gente perceber por onde eu começo? Você fala de uma rotina, ok. Então, como é que eu me estabeleço dentro dessa rotina? Eu vou levar em consideração o perfil daquela família, os horários, o que precisa ser levado em conta para que o momento do culto, da leitura da Bíblia, a experiência com a Bíblia que deva se estender para todo o dia, como é que isso vai ser trabalhado? Bom, a primeira coisa que a gente faz é exatamente analisar qual é a realidade da família. Quantos filhos, qual a idade, a faixa etária, e se é adolescente, se é bebê. Muitas famílias que estão com a gente falam, eu tenho bebê, então eu não faço culto ainda com ele. Não, vamos começar amanhã a fazer culto com o bebê. Então, nós organizamos ideias junto com as famílias a partir dos horários das famílias. Por que a ideia de não fazer culto com bebê? É porque assim, o bebê não entende, o bebê não sabe. Aí você chega e diz assim, não, vamos fazer culto com bebê. Como? O que te sustenta para dar essa direção? Bom, a idade dos bebês, os bebês são inteligentíssimos, inteligentíssimos. E muitos pais acham que os bebês não aprendem. Então, muitos deles falam, não, eu acho que eu só vou começar a fazer o culto com meu filho quando ele tiver uns 3 aninhos ou quando ele começar a falar. Não, desde agora. Então, dentro do desenvolvimento infantil, essa faixa etária é onde realmente a base, uma das bases, especialmente espiritual,
é essencial para os pais viverem a Bíblia, para eles viverem o lado espiritual com os filhos. Então, a gente organiza como? Na prática. Pega uma caixinha. Tem uma caixinha aqui. Oh, tchum! Gente, caixa de papelão. Okay. Então, às vezes as famílias acham, mas deve ser difícil, eu tenho que arrumar uma caixa especial. Não, isso aqui é uma caixa de papelão. E aí, todos os filhos podem participar. Então, o filho mais velho, olha aqui, o tema é Noé, dilúvio. E aí, dentro dessa caixa, a família coloca o quê? Coloca a Bíblia, coloca algum objeto de música, pode colocar algum outro livrinho. Quando, Darleide, é impressionante, quando a família pega a caixa, o bebê já começa a bater palma. Ele já começa a ficar feliz. Por quê? Porque ele sabe que algo especial vai acontecer. O que é especial? É a família junta. É a família junta em um momento espiritual. E aí a família vai tirando dentro da caixa a Bíblia. Lê uma historinha, tudo rápido, não é? Então, nós organizamos junto com as famílias exatamente esse tempo também. E por que, perdão, por que rápido? Porque a atenção da criança não dá para que a gente use em muito tempo, ela logo vai dispersar. Então é por esse motivo que, a depender da idade da criança, você precisa ser respeitoso com o tempo de atenção dela. Fases do desenvolvimento. Exatamente. Então, muitas vezes a família fala para mim, mas o meu filho não gosta do culto. E aí, quando a gente vai analisar, então a família manda. Todas as mentorias acontecem online. Ok, manda para mim ou me fala como é o seu culto. Aí tá lá, 15 minutos de leitura, uma criança de 3 anos. Pois é. Então não vai combinar. Pastor Aleixo, nesse sentido assim de educação das coisas espirituais, dos temas espirituais, do relacionamento com Deus, como é que, biblicamente, nós somos orientados por Deus para que o façamos com as crianças? E com a família, mas especialmente as crianças. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te à mesa. O problema começa quando a gente usa esse espaço espiritual da vida. Porque veja, quando Israel sai do Egito, eles comiam maná. É uma lição de que a alimentação, ela é um processo espiritual. Quando eles bebiam, a água saía da rocha. A hidratação é um processo espiritual. A roupa deles era conservada por Deus, ou seja, vestiário é você se vestir espiritualmente. O momento do culto, para muitas pessoas, não é um momento espiritual, é um momento de cognição bíblica. Então, você tem uma espiritualidade no dia todo. Porque se você desespiritualizar a sua alimentação já começa a ser idólatra. Se a criança brinca e Jesus não tem nada a ver com a brincadeira dela, aquela atividade de brincar é uma atividade idólatra. O que muitas vezes fica complicado é que a família constrói um momento secular dos 24 horas do dia e quer criar um alienígena, que é o culto, um momento de culto, que é o momento de Bíblia, mas todo o restante da vida não está organizado por Jesus. Aí fica estranho mesmo e a criança não gosta porque é uma coisa estranha na rotina dela, porque todas as outras coisas não falam com Jesus. Então o que a Valéria está falando é que não existe um limite para a espiritualidade na hora desse culto, porque se no culto envolve leitura, ensino, aprendizado, nós estamos falando de um aspecto da espiritualidade que é o aprendizado, que é a cognição, que é um relacionamento com texto, mas eu me relaciono com Jesus na hora de brincar, na hora de tomar banho, na hora de tudo. Aí o culto, ele é só uma parte cognitiva de uma vida toda que é espiritual. É isso, né, Valéria? Exatamente. Essa é a ideia de fazer com que as crianças se percebam nesse contexto, junto com seus pais, de que é uma vida cristã que está se manifestando. E tem um momento em que nós estamos intencionalmente conectados com o cérebro de Deus, digamos assim, com a palavra de Deus, que vai nos orientar para as demais atividades, experiências da vida. Todo o tempo é, como o pastor acabou de falar, todo o tempo é um momento, é a oportunidade que a família tem de colocar Jesus dentro do lar. Mas existe um momento que é o culto familiar, ele é intencional, assim como os outros também. E só para fechar a questão do bebê, que eu acho muito interessante, as famílias ficam impressionadas
quando os bebês, eles ficam felizes e eles começam a entender que existe uma rotina e que essa rotina faz parte da família, em especial a questão espiritual também. E o adolescente também pode participar no momento correto ali junto com o irmão, ajudando, por exemplo, como esse daqui fez. Afinal, o nome é culto familiar, né? Todos se Familiar. envolvem. Todos se envolvem. Bom, nós ainda vamos ter mais momentos aqui com a Valéria, ela vai também compartilhar, e a gente vai ouvindo o pastor Aleixo sobre, a Binal contando também das suas experiências. Nós estamos todos envolvidos nisso, mas dando atenção especialmente às crianças, como que a gente cria um ambiente espiritual, como que a gente experimenta a realidade espiritual no desenvolvimento. Tem pessoas que, pós-pandemia, deixaram de ir à igreja. Aí deixaram, portanto, de levar os filhos à igreja. Essas crianças não têm hábito de estar numa comunidade durante 1, 2, 3 horas para ouvir cânticos, mensagens, sermões. Elas não estão conectadas com o sentido da convivência num culto feito numa igreja junto a uma comunidade, porque não foi ensinado a ele esse passo da experiência cristã. Então, é alguma coisa nesse sentido que a gente propõe de pensarmos uma vida, um estilo de vida cristão que inclui estes momentos, o momento de ir à igreja, o momento de vivenciar tudo isso ao longo do dia. E a gente ajuda você de tantas maneiras. Eu espero que você aproveite essas oportunidades que são feitas porque Jesus nos mandou. Ide e ensinai, ide e compartilhai. É a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter que eu tenho aqui. E foi uma honra escrever isso aqui com uma busca muito significativa em relação àquilo que as famílias mais desejam, mais buscam. Afinal, este é um dos estudos mais pedidos da Novo Tempo, se você quer saber. Porque os pais estão buscando maneiras de como lidar com o desafio da educação dos filhos nesses dias. Então, Pais Preparados, Filhos de Caráter é primeiro para os pais, que vão dos pais transbordar para os filhos. A primeira lição, em especial, é justamente tratando do lugar dos pais, da autoridade, da responsabilidade, também do cuidado com a própria saúde, com o próprio desenvolvimento. É como se disséssemos assim, pais desenvolvidos, pais sábios, pais inteligentes, pais habilitados, terão filhos melhor desenvolvidos, filhos melhor educados. Então, é para você, pai e mãe, para os educadores, e que vai transbordar sobre os filhos. Por exemplo, sobre sexualidade, sobre prevenção contra o abuso sexual, sobre o cuidado com o seu corpo, isso e muito mais. E também sobre espiritualidade. Como é que você vai levar o seu filho a entender Deus na sua autoridade de pai e de mãe? Isso e muito mais na revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, que você pode pedir mandando uma mensagem agora para o nosso WhatsApp 98244 4449, 12 98244 4449. Vamos fazer o seguinte, vamos nos juntar ali com os meninos para a gente continuar essa conversa? A caixinha fica por aqui e a gente já volta. Vem cá. Até enquanto vocês estavam comentando, Darleide, o pastor Aleixo trazendo, né, esse culto a Deus, que é algo que começa desde manhã, a nossa vida, as brincadeiras, tudo, né? Eu estava lembrando aqui, desde quando Samuel era pequenininho, acompanhando todo esse crescimento dele, quando a gente ia a um parquinho, né, com outras crianças, ou a um parque, enfim, os lugares que a gente sempre passeava, ou dentro de casa mesmo, às vezes no condomínio ali, passeando com ele, a gente sempre mostrando, através da natureza, através de várias outras coisas que a gente via em volta, lúdicas, né? A gente ia mostrando do amor de Deus. E quando chegava no momento do culto, nosso culto ali em família, a gente ia pegando aqueles elementos ao longo do dia que a gente foi mostrando para ele, que a gente ia conversando, ia lembrando de um passeio, um lugar ou outro, e trazendo como referência nesse momento do culto. E acredito que a criança, né, ela vai compreendendo de uma forma melhor quando a gente vai envolvendo tudo isso no dia a dia deles, não é mesmo? Sim, tem algo bem interessante que a gente pode pensar nessa questão espiritual em relação ao culto, que a gente chama hoje de metodologias ativas de aprendizagem. E aí quando a família... Mas o que é isso? Na prática, é a criança ser ativa. Então a criança, ela participa junto com a família, ela é protagonista, ela vivencia. E nada melhor do que nós usarmos a Bíblia para isso. Muitas vezes as pessoas olham
Ai, mas a Bíblia é um livro muito pesado, muito chato. Por quê? Porque você não consegue conectar as coisas da Bíblia com a natureza, com a nossa vida prática. Mas quando isso acontece, a criança, uau! Então todas essas pessoas, elas realmente existiram, elas fizeram coisas boas. E cada história, uma coisa muito importante também, que eu queria deixar aqui para as famílias pensarem. Cada história que a gente conta num culto familiar ou em alguma experiência na natureza, onde for, é importante que a gente coloque qual é o atributo de Deus. Qual é o atributo de Deus na história de Noé? Qual é o atributo de Deus na história de José? E aí a criança vai levando isso para a vida dela, para o coração dela. Eu lembro quando a minha mãe fazia culto com a gente. Nós não conhecíamos a igreja. Eu, inclusive, tive contato com a igreja dentro do que nós chamamos de janela 414. Então, a janela 414, numa perspectiva de uma pesquisa do Instituto Barna, nos Estados Unidos, mostra que é a idade onde as pessoas mais se convertem para Cristo. E eu faço parte dessa pesquisa. E aí, quando eu comecei a conhecer a igreja, eu lembro que a minha mãe também foi, os meus irmãos, e a gente não sabia cantar, não sabia os hinos. A gente só sabia um hino. E aí minha mãe fazia o quê? A gente cantava o hino 3 vezes no culto. Cantava no começo, na metade e no final. E era o Bem Junto a Cristo. Então, essas memórias emocionais, elas ficaram em mim até hoje. Então, sempre que eu ouço Bem Junto a Cristo, eu lembro do quê? Desses momentos em família, onde a gente abria a Bíblia, onde a gente estudava sobre a palavra de Deus e a gente só sabia cantar um hino. Só um hino. Interessante. Eu queria reforçar essa questão da janela 414, porque tem muita gente ainda cometendo um erro terrível em adiar uma ação decisiva na vida dos filhos. Quando a gente fala de janela 414, significa o seguinte: aos 4 anos de idade, esse coração se torna mais sensível à mensagem de salvação. Veja, aceitar Jesus como seu Salvador e pessoal Senhor da sua vida é diferente de entender Daniel e Apocalipse. E tem gente que fala assim: hoje eu compreendo algumas coisas que eu não compreendia antes, devo ser rebatizado. Não. Essa compreensão de uma criança com 4 anos de idade, ela entendeu quem é Jesus para ela. Essa janela fica aberta até próximo dos 14 anos. Dos 14 anos, ela vai fechando. Então, você falar de Jesus para uma criança de 15 anos, depois que a janela se fechou, agora você vai combater um monte de influências culturais que agora estão dominando aquele coração. Aí esse Jesus passa a ser questionado, porque você não é mais aquela figura divina que você foi. Ele não vê mais o pai como uma figura que representa Jesus como ele via antes. Quantas vezes eu cheguei e falei assim: seu filho tem 8 anos, ele tem que ser batizado. Ele é muito novo. Novinho. Com 15 ele fala não para você. Aí ele não quer mais. E tem muitos casos onde a pessoa não aceita mais. Isso Depois é muito dos importante. 30, esse percentual, conforme a pesquisa, vai para 3%. É impressionante. Então é criança mesmo. Isso é muito importante, porque a criança entende uma coisa: ele não é legalista. A criança, quando fala assim, aceitei Jesus, ela chora, aceitei Jesus. Eu me lembro da minha filha, com 4 anos de idade, olhou para mim e falou: pai, Jesus morreu para me salvar, eu quero me entregar para ele. É uma fé verdadeira. Eu quero ser batizada. Eu falei: filha, então você vai ser batizada quando você tiver pelo menos uma autonomia para fazer seu próprio culto. Ela falou: o que eu preciso fazer? Ler a Bíblia? Ela aprendeu a ler a Bíblia antes de ir para a escola, porque queria aceitar Jesus e conversar com esse Jesus. Isso é uma criança. E essa idade é assim, você tem que fechar o pacto. Quando ela tem 15 anos, o pacto que ela tem com Jesus já foi feito. Isso é muito, muito importante. Eu acho que uma outra coisa muito importante é que a palavra aluno significa sem luz. Quem é a luz do aluno? O professor. O que eu quero dizer para você, pai? Para que você entregue uma página para o seu filho, você tem que dominar 1000. Então, não dá para a gente fugir. A Bíblia não é um livro que nós devemos tornar ela leve. Ela já é leve. A pergunta é por que ela está pesada?
porque ela não é pesada. Ela é um livro para crianças. Ela é escrita por aquele que criou. Existe uma carnalidade que está tornando a Bíblia pesada. Isso significa que também muitos pais têm dificuldade de tornar e entregar, assim, vou entregar o atributo de Deus para essa criança na história de Noé. É porque o pai não conhece. Então, se você não transbordar, não tem para o filho. Então, eu tenho que transbordar a Bíblia para que saia pelos poros e pegue em todo mundo ao redor. O primeiro passo para que você ensine Jesus para os seus filhos é você aprender de Jesus. Não tem como contornar isso aí. Eu falo muito isso para as famílias, pastor, porque muitas vezes quando você vai contar uma história para alguém, o que é o mais legal? São os detalhes. São exatamente os detalhes. E se você não sabe esses detalhes, como a criança vai se apaixonar pela história que você está contando? E o brilho nos seus olhos quando você está falando disso, né? Ó, tá voando aqui o tempo, mas tem aqui uns objetos que você... Vem cá, Valerinha, fica ali. Até perfume a Valéria trouxe. Por favor, Valéria. O que tem um perfume ali, um spray? 2 minutinhos aqui. Olha... Um perfume... Pode vir mais pra cá que tem... A minha Bíblia, eu já trouxe minha Bíblia aqui, ela tem perfume. Então, o que eu faço? Eu acredito muito nessa questão sinestésica. Então, eu passo perfume aqui, nessa parte da minha Bíblia, tá? E aí ela fica bem perfumadinha, um cheirinho. O pessoal aqui já experimentou. Cheirinho tipo de canela, assim, maçã com canela. Maçã com canela, delicioso. Então, a Bíblia, ela não pode ser um livro qualquer. Ela Isso tudo pensando em criar memória. Exatamente. Criar memória sinestésica, que nós costumamos falar. Então, essa memória que eu lembro a pipoca, puxa, eu lembro minha avó. Maçã com canela, eu lembro quando eu estou na presença do Senhor. Eu, Valéria. Porque isso eu construí na minha vida espiritual de forma intencional. E eu trouxe aqui também esse e-book fantástico, sou meio suspeita em falar, não é? Mas esse e-book aqui traz ideias para as famílias que não têm tempo, porque hoje a família realmente não tem tempo. E ele traz o quê? 5 semanas só com ideias criativas para a família poder usar com os filhos. Então, nós escolhemos 5 crianças dentro da Bíblia, ou jovenzinhos, que não são muito conhecidos. E, a partir dessas ideias aqui, os pais podem trabalhar diferentes áreas do conhecimento, como ciências, matemática, engenharia, pode trabalhar culinária. Então, aqui, logo no comecinho, tem várias ideias para a família, de uma forma assim muito, muito fácil, para que a família faça realmente da Bíblia uma experiência, não só um livro. Então, o e-book está disponível para a família poder aproveitar, não só as férias, né? Mas esse retorno também das férias, o ano inteiro. O ano todo, né? Todo tempo é tempo de estar com a Bíblia. É verdade. É um estilo de vida, né? Olha que interessante, dá para aprender matemática, ciência, química, usando a Bíblia. Obrigada, viu? Deus abençoe você. Eu que agradeço. Obrigado, Valéria. Você assistiu uma matéria aqui sobre como esse programa funciona nos seus bastidores. Você vê 3 pessoas sentadas, você vê um trânsito de convidados e tal, mas obviamente precisa de um maquinário intenso. O invisível que gera a história, que produz a história. É como se olhar para um carro, um carrão, uma Ferrari, a gente nota a pintura, nota o estofado, mas para aquilo ser o que é, ele precisa de um gigantesco motor. Mas nenhum carro tem o motor do lado de fora e ela estaria do lado de dentro. Mas sem motor não é carro. Tinha um rapaz com 17 anos de idade aproximadamente, que você conhece na Bíblia pelo nome de Daniel. Onde é que Daniel aprendeu a dizer não para um alimento impuro? Você vê e está ali, você ouve Daniel falando, você escuta as frases de Daniel e vê a postura de Daniel. Eu vou te fazer uma pergunta. Onde é que foi que Daniel aprendeu a distinguir e a ter sabedoria para dizer isso aqui eu como, isso eu não como, que hora que ele come? Você vê 3 jovens. Esses jovens, quando eles foram para lá, eles eram adolescentes. Nenhum deles chegava perto dos 20 anos quando eles foram para lá. Mas eles ficaram em pé na frente da fornalha e a pergunta assim, tá, eles ficaram em pé, mas qual é o tipo de educação que aqueles rapazes tiveram para enfrentar o fogo? O que manteve aqueles 3 rapazes em pé foi estarem sentados
no colo de um pai e de uma mãe que disseram para ele explicar o que é a idolatria e o custo que se paga por isso. Você olha para a Bíblia e vai passando por essa Bíblia também e vê um jovem com menos de 18 anos lá no Egito, sozinho, testemunhando de uma educação profunda. E toda vez que eu vejo a história de José, eu pergunto que educação esse menino teve para tomar esse tipo de postura. Há sim uma multidão que se alimentou de 5 pães e 2 peixinhos. Eu pergunto quem foi a mãe que falou para esse menino que ele tinha que entregar. Da mesma forma eu vejo a história de Manassés, um terrível rei, e a Bíblia deixa bem claro que ele, ou a escravidão de Israel, começou na sala da casa de Ezequias. É ali que a gente determina destinos. Diz para o seu filho como é que a gente vai dominar o mundo. É ali, nos bastidores, que se constrói fortalezas. Pense muito bem nisso.